Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Vamos para mais um vídeo estudando o Evangelho de Mateus. Nesse momento, nós vamos estudar essa parte do Evangelho que compreende o versículo 16, capítulo 21, até o 25, 46. São aí mais ou menos 9 capítulos em que nós temos a continuidade dessa trajetória feita por Jesus. Uma trajetória muito interessante e importante para o entendimento do Evangelho e também de toda a vida de Jesus Cristo. Por isso, desde já, deixa aí o seu like, se inscreva aqui nesse canal e vamos para mais esse momento de estudo. Esse texto é muito interessante porque, se você pegar sua Bíblia aí, e aí, por favor, faça isso, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Vamos fazer uma pausazinha aí, você dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abre ela aí e vamos para o nosso estudo, porque é fundamental, né? Ter a palavra de Deus nas mãos. Vamos lá, vamos continuar então. Nesse texto que eu falava, 16, 21, o texto diz assim: a partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém, sofrer da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Aqui nós temos uma síntese de tudo o que vai acontecer a partir de então na vida de Jesus. Como o texto diz, ele passa a falar de forma clara aos seus discípulos o que vai lhe acontecer. E aí, se nós vamos para o capítulo seguinte, que é o 17, nós temos uma passagem belíssima, cujo entendimento torna ela ainda mais bonita, que é a passagem da transfiguração, que é no capítulo 17, versículos 1 até o 9. E por que Jesus se transfigura? E por que essa transfiguração é importante? Porque ela vai dar a força necessária para que os discípulos possam suportar tudo o que vai vir a seguir. Ou seja, a rejeição, a prisão, o martírio, a flagelação, morte de Cristo. Tudo isso é embasado na transfiguração que os discípulos vão ter forças para viver tudo isso. Por quê? Porque na transfiguração Jesus se revela, é a manifestação mais clara de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que está por vir, o Filho do Homem, como nessa sessão vai ser apresentado. E aí a gente vai percebendo o movimento. Jesus diz que é preciso ir para Jerusalém para sofrer e morrer. Mas antes de ir, ele se transfigura, mostra aos discípulos quem ele é. Na continuidade desse texto, o que ele faz? Ele profere um longo sermão com diversos ensinamentos que tem em vista sustentar a comunidade nesse momento do sofrimento. Vejam como é bonito esse caminho. Jesus mostra-se e, ao mesmo tempo, oferece ensinamentos para que os discípulos, depois de terem conhecido Jesus, também sejam capazes de suportar esse caminho, de suportar esses sofrimentos, de suportar a própria morte de Cristo, né, sem abandonar a fé. Isso serve para nós também. A leitura desse texto, se feita com calma, compreendendo-se o que está lendo, tendo suporte de um material como esse ou outros que você pode encontrar na internet, nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Então, no capítulo 18, o primeiro ensinamento que aparece é: quem é o maior? Os discípulos questionam a respeito de quem deve ser o maior. Por quê? Porque eles estão sabendo que Jesus vai morrer. E quem for o maior entre eles é quem irá substituir Jesus. Então veja o nível de preocupação dos discípulos. E com isso, Jesus vai dando a sua catequese, vai ensinando, porque percebe que o nível de conhecimento do messianismo de Jesus por parte dos discípulos, ela é muito baixa. Então, nós vamos ter nesse texto essa ação de Jesus buscando fortalecer a comunidade para suportar esse momento de dificuldade, esse momento de cruz. Então, no versículo 18, há esses ensinamentos. No versículo 19, nós temos essa proximidade de Jesus a Jerusalém,
porque quando chega à cidade e se começa a ensinar e também a agir, todos aqueles que são autoridades dentro da cidade de Jerusalém começam a contrapor Jesus, começam a questioná-lo. E aí nós temos o versículo 19, esses questionamentos, essas perguntas a respeito de para Jesus, para tentar questioná-lo. E aí temos novamente uma série de catequeses. Ao mesmo tempo em que Jesus responde àqueles que não querem acolhê-lo, àqueles que o questionam, Jesus também vai manifestando que tipo de Messias ele é. E aí é o que nós vamos ter no versículo, tanto no 19 quanto no 20. Resposta aos fariseus, mas ao mesmo tempo uma fala a respeito de quem ele é. E aí é interessante a gente notar, no final do capítulo 20, tem a cura do cego de Jericó. Ela se torna interessante aqui porque o que Jesus quer fazer verdadeiramente com essa cura? Quem está sendo curado aqui são todos os seus interlocutores, inclusive nós, que não conseguimos perceber o messianismo tal como ele é. E aí, no versículo 21, nós temos essa entrada de fato de Jesus em Jerusalém. Continua essa ação de Jesus buscando manifestar qual é o seu reino, qual a realidade desse reino. No capítulo 22, há uma passagem interessante também, que é o questionamento a respeito do imposto dado a César. Né? Alguém questionou a Pedro a respeito desse imposto. Nisso também há uma busca de Jesus de mostrar aos seus discípulos qual é a realidade do seu reinado. O seu reinado não é como o reinado de César. A leitura do texto nos ajuda a fazer, a ter essa compreensão. Por fim, capítulo 24, nós temos o início de uma conclusão desse ciclo. Porque no capítulo 24, o que é dito como sermão escatológico, ou seja, uma fala a respeito das coisas últimas da nossa vida e, no caso, também da vida de Jesus eminente ali. No capítulo 25, quando fala das 10 virgens, né? As virgens prudentes e as imprevidentes, é uma fala a respeito dessas coisas últimas, né? Precisamos assumir uma postura semelhante à das virgens prudentes, nos preparar para esse fim. E a continuidade do capítulo 25 é toda sobre isso, né? A parábola dos talentos, as nações que serão julgadas. Nessa parte, o Evangelho de Mateus busca apresentar Jesus como sendo o Filho do Homem. E se nós olharmos o que se fala a respeito do Filho do Homem no Antigo Testamento, o Filho do Homem vem para julgar a terra. Vejamos então que, encerrando essa sessão, nós estamos quase chegando à conclusão do Evangelho de Mateus. Falta aí 3 capítulos, né? 26, 27 e 28. E a gente vai, com tudo isso, compreendendo o que significa o messianismo de Jesus, qual a mensagem que o Evangelho de Mateus quer nos trazer e, principalmente, fazer com que entendamos que entre a antiga tradição do Antigo Testamento e Jesus Cristo não existe uma ruptura, ao contrário, existe uma continuidade. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas, que foi anunciado pela lei, em Jesus tem pleno cumprimento. Então, se inscreva aqui nesse canal, vamos continuar o nosso estudo. Se você achar por bem, reveja os outros vídeos das outras partes do Evangelho de Mateus. Temos aí sim uma playlist com todos esses nossos vídeos. E peço que recomende para outras pessoas, né? Encaminhe nos seus grupos, o pessoal da sua paróquia. Vamos juntos continuar essa jornada de estudo e busca de aproximação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.